Então, vou seguir então com a aula da Natália, por favor. A Natália Cardoso fala do Maranhão, de São Luís. Natália é cirurgião vascular e endovascular, possui mestrado e atualmente doutorando em Ciência da Saúde no Hospital Albert Einstein. E a Natália vai trazer para a gente um tema que vai falar sobre as terapias compressivas nos distúrbios venosos pélvicos. Bem-vinda, Natália. Olá, gente, boa noite. Obrigada pela introdução, Isabela. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Todos podem ver? Sim, Nath. Estão conseguindo ver? Perfeito. Então, gente, eu queria iniciar dizendo que é um prazer enorme estar aqui, né? Junto com esse time maravilhoso representando o Pelvic Team, e a mim coube falar sobre o uso da terapia compressiva no manejo dos distúrbios venosos pélvicos, né? Então, a gente sabe que as varizes pélvicas, elas têm sido um assunto em alta nos últimos tempos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel da compressão, o que que ele vai exercer nessa patologia. Mas primeiro eu queria iniciar com uma pergunta para quem está aí de casa assistindo. O que que vocês acham? Se vocês acham que a compressão ela pode nos ajudar no manejo dos sintomas pélvicos? E aí o Alberto pode colocar a primeira pergunta para mim. E aí a pergunta é basicamente isso, se vocês acham que a compressão pode nos ajudar, né, ser um aliado no nosso tratamento da síndrome de congestão pélvica. Adorei, que não tem dúvida nenhuma. Sim, 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 sim. Pode encerrar. E eu acabo em seguida já colocando a nossa próxima pergunta, de quando você prescreve. E aí eu queria perguntar para você, quando o paciente já chega para você com varizes pélvicas, quando que você prescreve a compressão para ele? Você pode colocar isso, a segunda pergunta, Beto. E aí é sempre, é às vezes, nunca, nem chega varizes pélvicas para mim. E aí agora está um pouquinho mais dividido, né? Mas não tá tão certeza, né? Pode encerrar, né? Então, basicamente, a gente teve aí metade de sempre, metade às vezes, e uma menor parte acaba não prescrevendo, né? E aí vamos ver se essas opiniões elas vão mudar até o final da aula com vocês. Deixa eu só diminuir aqui, isso, fechar aqui. Perfeito. Então, os distúrbios venosos pélvicos, ele, na verdade, eles vão refletir essas condições que vão afetar as veias da região pélvica, né? Vai incluir síndrome de congestão pélvica, varizes pélvicas, e a gente pode ter sintomas como dor, desconforto e vários outros sintomas debilitantes. A síndrome da congestão pélvica ela vai ter como o seu principal sintoma a dor pélvica crônica e também pode estar associada com outros sintomas, como no trato geniturinário, sensação de dor, peso em baixo ventre e os sinais como varizes perineais, vulvares ou até mesmo nos membros inferiores, que é o que mais acaba chegando para a gente, né? Então, na literatura, a gente tem indícios de um efeito benéfico do uso das meias de compressão, de shorts de compressão, ou até mesmo até de colãs de compressão no retorno venoso dos órgãos pélvicos, mas não temos uma confirmação dessa postulação com dados objetivos. O que a gente sabe é que sim, a compressão é um grande pilar, super importante no tratamento clínico da insuficiência venosa crônica, através de uso de, por exemplo, bandagens ou as meias elásticas, que acaba sendo o nosso dia a dia. A sua eficácia ela já foi repetidamente comprovada na literatura com incríveis trabalhos desenvolvidos por grandes nomes, como Hugo Part e continuado por Giovanni Most, e o principal elemento seria essa melhora do retorno venoso, assim resultando numa redução dos sintomas. E a gente tem no nosso dia a dia vários tipos de terapia compressiva no mercado, como as elásticas, inelásticas, temos também a compressão pneumática intermitente, podemos ter compressão customizada e podemos fazer, inclusive, o uso de terapias combinadas. Então, a gente parte aqui do pressuposto que a mesma lógica que a gente utiliza para os membros inferiores poderia ser aplicada na pelve, né? Com uma melhora da dor, melhora do inchaço, dos sintomas, porque a gente está melhorando o fluxo sanguíneo através da compressão. Mas será que os dados
Nós temos alguns dados para afirmar isso? Será que a gente tem a evidência para nos mostrar isso? E o que mais me surpreendeu ao fazer essa aula é que até hoje a gente só tem um artigo que fala diretamente sobre esse tema, de um grupo russo, e nele vai se basear todas as citações e recomendações para compressão na pelve que a gente tem até hoje. Nesse estudo foram avaliados 74 pacientes em três diferentes grupos, tá? No grupo 1, que é o grupo maior, a gente vai ter mulheres que tinham varizes pélvicas sintomáticas e que utilizaram shorts classe 2. O que são shorts classe 2? De média compressão, 20 a 30 milímetros de mercúrio. No grupo 2, são mulheres que tinham varizes pélvicas, mas assintomáticas, porém elas tinham a presença de varizes perineais e vulvares. E essas pacientes utilizaram uma associação das meias de compressão, né, que a gente usa, as meias de média compressão, e dos shorts de compressão também. Já no último grupo, que é o grupo 3, as pacientes tinham varizes pélvicas, eram sintomáticas, mas utilizaram apenas as meias de compressão classe 2. Esse tratamento ele foi continuado por um período de 14 dias e a melhora clínica avaliada era através da diminuição da severidade da dor pélvica crônica. E para avaliação da melhora hemodinâmica, foi utilizada uma venografia com radionuclídeos e uma tomografia de emissão com hemácias marcadas para justamente ver essa melhora do escoamento venoso. Os resultados do trabalho mostraram que, nos pacientes que usaram somente os shorts de compressão e que tinham sintomas, teve um efeito positivo na doença em 81,3% dessas pacientes. A dor pélvica crônica diminuiu e também houve uma melhora da hemodinâmica da pelve nesses pacientes, e em 18,8% delas não foi observado um efeito positivo. Já no grupo 2, que eram aquelas que eram assintomáticas e tinham varizes pélvicas e varizes perineais e vulvares, a gente não teve como avaliar essa parte da dor, porque elas eram assintomáticas. Mas os resultados da venografia de radionuclídeos mostrou uma aceleração do fluxo sanguíneo dos membros inferiores e uma redução da insuficiência em veias perfurantes, mostrando uma melhora do fluxo venoso nos membros inferiores. No grupo 3, que foram aquelas pacientes que tinham varizes pélvicas e eram assintomáticas e usaram só meias de compressão, não tivemos nenhuma alteração nas manifestações clínicas da síndrome de congestão pélvica e também não houve nenhuma melhora na hemodinâmica. Então, o que esse estudo fez? Ele acabou provando uma eficácia de shorts de compressão para o alívio de sintomas em pacientes com congestão pélvica, também comprovou uma ineficácia das meias de compressão para as veias da pelve, mas ao mesmo tempo esse trabalho também indica que no caso de uma combinação de varizes na pelve e nos membros inferiores, uma associação de shorts e meias de compressão poderia sim ser indicada. E é justamente disso que esse outro artigo, focado no tratamento conservador das varizes pélvicas, também acaba falando, né? Então, que também é desse mesmo grupo russo, né? Então, apesar dessa variabilidade significativa nos resultados dos tratamentos, a gente vê que hoje a literatura está muito focada nos tratamentos, mesmo que eles sejam minimamente invasivos, como a embolização, tratamento de nutcracker, stent e toda essa parte, né? No qual a gente tem um alívio da dor que pode ir de 47% até 100% dos casos. O número esmagador das publicações ele vai ser dedicado a essas técnicas de tratamentos mais específicas. Então, na literatura hoje disponível, a gente não tem instruções muito claras sobre quando a gente vai fazer um tratamento medicamentoso, conservador e como ele deve ser utilizado. Mas com base nos resultados que a gente tem, a gente pode concluir que a terapia conservadora ela é mais um elo primário, inicial no tratamento dessa doença, tendo um uso justificado em mulheres com sinais clínicos da doença e dilatação e refluxo de sangue pelas veias pélvicas e gonadais. E uma dessas opções, além do tratamento medicamentoso, também é a compressão, como citada nesse artigo. Além disso, o consenso do UIP sobre congestão pélvica não recomenda diretamente o uso da compressão, mas cita, sim, que a sua indicação poderia ser benéfico no alívio de sintomas, citando aquele mesmo artigo que a gente já discutiu antes na aula, né? E se formos a gente pensar em prescrever essa compressão para os nossos pacientes, é importante que a gente tenha em mente algumas considerações práticas, como ter os tamanhos, e são alguns problemas que a gente também acaba até
esbarrando, que é ter um tamanho adequado desses dispositivos, para a gente poder assegurar tanto a eficiência como o conforto desses pacientes que vão usar, avaliar a aderência desses pacientes e educar para que eles façam a manutenção do uso da compressão, e esse é um grande problema que a gente acaba tendo na compressão, não só aqui nas varizes pélvicas, mas na insuficiência venosa crônica também, e além de fazer uma reavaliação periódica desses pacientes para avaliar ajustes na terapia compressiva. Então, concluindo, a terapia compressiva ela pode sim ser benéfica e melhorar os sintomas, mas a gente ainda necessita de mais dispositivos, como shorts de compressão, no mercado, principalmente no nosso mercado aqui no Brasil, estudos e dados mais robustos e além de um segmento de longo prazo, para que a gente aí sim possa indicar e auxiliar os nossos pacientes das desordens venosas pélvicas. Era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. E esses são os nossos contatos, né, do Pelvic Team, e o meu fico à disposição para perguntas e para a gente discutir agora. Obrigada, Natália. Obrigada, excelente aula. A gente sabe que é um tema que não tem tanta publicação para a gente poder trazer isso igual de referência, como você falou, e acho que fica mesmo a mensagem da importância da individualização mesmo de cada tratamento, né? A gente sabe que a severidade dos sintomas ela é muito variável e às vezes muitas pacientes com a parte do tratamento clínico, um tratamento multidisciplinar que a gente estava conversando, às vezes uma fisioterapia pélvica associada a outros tratamentos, a gente consegue um alívio que traz uma qualidade de vida importante para essa paciente, e às vezes acaba sendo, em cada caso, suficiente. Queria trazer um pouquinho, trazer essa discussão mesmo, junto com as nossas panelistas, para poder conversar um pouquinho dessa parte do tratamento clínico, a experiência de vocês, se como que define essa parte junto da equipe. Ayad, você pode começar, por favor? Claro. Eu acho que a gente tem que usar as compressões. Eu não acredito no uso de shorts de compressão sem usar meias de compressão. Uma vez que você vai fazer uma compressão num território ligado às pernas, né? Acreditando que o sistema venoso diafragmático é único, eu não sei, Natália, se pode responder isso, se essas pessoas que usam só o short não fazem edema de membros inferiores, tá? Principalmente num país quente igual o nosso. Rússia é outra história, né? É bem frio. E o uso também de venotônicos para poder desinflamar um pouco a parede das veias, o questionamento sobre os hormônios, conversar então com os ginecologistas sobre a terapia de reposição hormonal, algum bloqueio hormonal, ou então restrição de uso de muito anticoncepcional em altas dosagens, que também pode piorar isso, orientação para a fisioterapia pélvica, que é fundamental também. Enfim, eu acho que ele realmente é multidisciplinar, nós precisamos focar em qualidade de vida desses pacientes, tentar esclarecer e tentar ajudá-los da melhor forma possível. É, eu acho que assim, na verdade, a gente não. A verdade é que nós não temos muitos dados, né? Nós temos pouquíssimos dados, né? E existem até críticas justamente sobre como foi feita a seleção desses pacientes. E uma coisa que você falou, Ariadne, é verdade. Eles não falam disso no segmento, né, do edema. E também a gente não tem um grupo que tinha sintomas e que utilizaram as duas coisas para a gente ver se melhorou nesses pacientes ou e se a melhora ela seria mais significativa do que nos pacientes que apenas utilizaram um short, porque as pacientes que usaram a combinação dos dois elas eram assintomáticas. Então apenas foi feita aquela avaliação sobre a melhora do fluxo venoso, tanto na pelve como nos membros inferiores. Então, concordo com você que pode ser, sim, uma coisa. A gente, o que eu vejo na literatura fazendo a revisão sobre essa aula é que todo mundo fala que a compressão pode ajudar. Mas o que a gente necessita também é de mais estudos, né? Então, a gente precisa ir atrás desses dados e dessa evidência científica. E aí, aqui eu puxo o que Joana falou sobre a gente falar sobre esse tema. Por isso que é tão importante falarmos sobre esses temas. Quando os temas eles ficam mais em evidência, e aí nós vamos buscar essas respostas. Então aí acaba que a gente vai novamente buscar essas respostas, a gente tem essa experiência, e aí a ciência nos traz a resposta sobre qual seria a melhor medida a seguir. Mas no trabalho não fala nada sobre edema,
E gostaria eu que a gente tivesse mais trabalhos, né? É uma ideia aqui que fica para o Pelvic Team, para a gente também desenvolver um, que a gente possa fazer isso e ver, né? Né, não, a Fanida já está aqui, ó, concordando. O que que você acha, Cristina? A Fanilda está sem som. Você tá no mudo, Fanilda. Você está Ah, no tá. mudo. Não, isso. Então, eu vou repetir o que eu estou falando, é que a literatura está dizendo, tem poucos trabalhos na literatura, então nós precisamos trabalhar para melhorar isso. Não, com Verdade. certeza. O estudo russo, na verdade, ele não compara a mesma coisa, ele não faz o caso controle, ele tem grupos distintos, então realmente não dá para tirar uma conclusão. Mas, de fato, falta evidência e, assim, a gente sabe na doença venosa que a paciente melhora clinicamente quando usa meia elástica. E concordo com a Ariadne, com certeza, não adianta comprimir, acredito que não adianta comprimir proximal se o distal não está comprimido. Então, é o sentido do fluxo. Mas certamente eu também faço uso do flebotônico quando eu vou tratar varizes pélvicas, eu peço para desinflamar a paciente e uso a compressão elástica dos membros inferiores quando elas acreditam no que eu falo. É que tem essa dificuldade da adesão também, né, Ariadne? Você vai pensando, tá pensando assim, mas o problema não é lá em cima, né? Por que que eu vou usar a meia lá É, embaixo? pois é, isso aí a gente precisa explicar muito bem, mostrar, ter um esquema, uma gravura para ajudar. E vou lembrar mais uma coisa: as outras doenças inflamatórias intraabdominais, né? As doenças intestinais, tudo que leva a um estado inflamatório crônico É, e que vai, com certeza, piorar todo esse estado. Enfim, tem muita coisa envolvida, não é só um refluxo numa veia por uma insuficiência de uma válvula, a gente tem que olhar com um olhar muito amplo. Então, eu vou fazer uma propaganda aqui, mas que é muito interessante. Eu tenho uma colega, médica que ela se especializou na medicina do estilo de vida. Inclusive, agora ela que organiza o A gente às vezes fala porque tem aquela ideia de que é muito quente. E existem estudos que falam que não aumenta a temperatura, de nós somos um país tropical. Se vocês acham que é tropical, imagina morar aqui no Maranhão, que é quente o ano todo, todo o tempo, para sempre. Mas eu acho que quando a gente explica para o paciente os benefícios que eles podem ter, e isso é comprovado cientificamente, a gente tem sim uma adesão maior. E o que me preocupa, e eu faço uma meia-culpa aqui, talvez nós, pessoas da mais nova geração, não estão dando tanta importância para a compressão, né? Porque a gente tem um início aí de vários tratamentos, de tratamentos minimamente invasivos, e isso, e novas técnicas, e a compressão ela não perdeu o seu lugar, ela ainda tem um lugar muito importante no tratamento das doenças venosas, e é importante que a gente saiba prescrever a compressão, que a gente saiba fazer as faixas, as bandagens, para que a gente possa verdadeiramente ajudar os nossos pacientes. É, tem uma pergunta no chat, tá perguntando para Joana, perguntar para Joana, para Cristina, para todos assim da parte do tratamento, perguntando assim: você começa com a parte do tratamento clínico para as desordens venosas pélvicas e depois reavalia para fazer embolização, ou parte para como primeira linha para a questão da embolização? Nunca primeira linha. Eu acho que primeiro é conversar com a paciente, explicar todos os prós e contras de todos os tratamentos, mas eu não deixo de entrar no início já com tratamento clínico para aliviar, né, as dores, enfim, as queixas do paciente. E a gente vai acompanhando, observando, ela vai estudando, volta com pergunta, mas assim, é realmente uma decisão conjunta e nunca de forma incisiva e agressiva, não. Eu prefiro ser mais cautelosa nesses casos. Eu acho, Joana, você pontuou muito bem. Eu acho que a gente tem que deixar claro para a paciente, assim como na doença venosa do membro inferior, que é uma doença progressiva do envelhecimento e que ela tem uma propensão àquilo. E não é tratar uma vez que vai resolver, ela tem que mudar e tem que entender que isso pode recorrer. Então, eu acho que é importantíssimo você esclarecer isso e atuar em todos os pontos, no clínico, se necessário, no cirúrgico, e saber que isso precisa de um acompanhamento também. Sim, e a fisioterapia praticamente sempre indico e tenho tido bons controles assim de sintomas, então em pacientes que, enfim, têm outras condições de saúde, é uma ótima alternativa para manter ali numa boa qualidade de vida, né? Tem Cristina, mais uma coisa que a gente não tá falando,
que é a possibilidade de uma trombose venosa na região pélvica, que isso é muito pouco estudado, muito pouco documentado, mas que também não podemos esquecer. Então, quando a gente não trata, a gente está deixando a paciente à mercê de um risco desse também. Bem lembrado. Doutora Fanilda, tem uma outra pergunta, ela é direta para você. Se teria alguma dica de exame de Doppler para suspeitar das varizes pélvicas como primárias ou serem decorrentes de colateralização? Sim. Então, as varizes primárias, quando a gente vai estudar o eixo cavo-ilíaco ali mesmo, seja por via transvaginal ou transabdominal, a gente vai encontrar nessas veias alguma sequela que vai nos levar a pensar numa síndrome, uma pós-trombótica. E tem uma dica também, que é quando a gente falou lá sobre varizes pélvicas, dilatação pélvica e variação do fluxo pelo Doppler, não é isso? Na paciente que tem colateralização, quando a gente pede ela para fazer a manobra de Valsalva, ela não aumenta aquele fluxo com direção retrógrada, pelo contrário, ali ela está fazendo uma direção centrípeta, né? Então, quer dizer, ela não tem aquele aumento durante a manobra de Valsalva. E as varizes primárias, não, elas literalmente aumentam a amplitude desse fluxo durante a manobra de Valsalva. Mas atentar para esses detalhes pequenos que a gente vai ver nas veias pélvicas, como a Ariadne falou, a gente vê até flebolitos lá, que a flebografia chama, a gente na ultrassonografia também vê. A gente vê alteração parietal, a gente vê a veia gonadal com alteração parietal consequente pós-trombótica. Então, a gente tem que estar atento a essas dicas. Por isso que a gente falou que o vascular tem que fazer esse exame endovaginal também, porque é ele que vai ter esses detalhes e mais na cabeça no dia a dia. Colateralização ou varizes primárias? É uma excelente pergunta e a gente tem que estar atento a isso, porque não é incomum a gente pegar diagnóstico de varizes pélvicas e ser uma sequela. E aí entra também território de cima e território de baixo. Essa paciente que tem uma sequela pós-trombótica e colateralização na pelve, provavelmente o membro inferior dela também vai te mostrar sinais que descompensou, porque geralmente é ilíaco femoral, né? Então, realmente, é fundamental e indispensável definir varizes pélvicas primárias de secundária. Perfeito. Eu me lembrei aqui, Ariadne, no início, se você falou da questão, às vezes, de uma restrição do vascular de examinar a pelve, né? E também até a questão do transvaginal. Saiu ontem até uma publicação de uma lei que todas as mulheres agora têm direito a um acompanhante durante a sala de exame. Então, acho que isso também é bem legal, que traz mais segurança para todo mundo, tanto para a paciente quanto até para os vasculares, homens vasculares, terem essa segurança de poder prosseguir com a investigação, examinar também a parte pélvica, né? Acho legal. Ótimo, ótimo. Isso Perfeito. precisa ser esclarecido, né? E ver com esse olhar médico, né? Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui do chat, que uma delas é assim: você sempre procura afastar a presença de endometriose antes de atribuir a dor crônica à causa venosa? Acho que isso tá bem publicado naquele consenso europeu falando sobre as doenças venosas crônicas, que a primeira coisa é excluir outras causas de dor pélvica crônica, né? Antes da gente pensar que seja causa de doença venosa, é excluir outras causas. Fala, doutora Fanilda, tá com o dedinho levantado? Nós temos uma rotina aqui, né, em Vitória, que o paciente que vai fazer varizes pélvicas, ele já tem que ter o exame ginecológico para afastar qualquer doença ginecológica, porque não é a nossa parte fazer esse diagnóstico. Mas lembrar também que a associação endometriose e varizes pélvicas, embora pouco descrito na literatura, mas alguns trabalhos mostram que gira em torno de 15% a 20%, né? E você acha que é necessário complementar com algum outro método de imagem, doutor, em algum momento? O que você acha, ou não? Para investigação de quê? Para investigação de outras causas, para exclusão, né, de dor pélvica Sim. crônica. Assim, nós temos radiologistas aqui no Brasil que são especialistas em diagnóstico de endometriose, doutora Francine da Bahia mesmo, e que jura dar o diagnóstico só com ultrassom. Fantástico, né? Mas então eu não sei te responder ginecologicamente se só ultrassom seria suficiente para afastar outras doenças, né? Eu acho Eu que acredito que
o paciente chega mais fim de linha para a gente, eu não sei se você Sim, concorda. Ela sim, não vem, ela já vem porque já tudo foi excluído e meio que a culpa caiu, né, sobre as varizes. É, mas pelo menos essa é a experiência que eu tenho, né? Não, o paciente ele não vem primariamente a não ser que numa investigação ou de recidiva de varizes na perna, ou a gente suspeita desses leak points e aí a gente diagnostica, mas basicamente quando o paciente vem por queixas de varizes pélvicas e dor pélvica crônica, já foi excluído essas outras causas. Perfeito, Nath. sim. Tem mais uma última pergunta. Eu não sei a experiência de vocês, se vocês indicam bloqueio hormonal além do uso do flebotônico. Tem alguém que usa, que prescreve? Não. Eu não. Passo essa bola para a ginecologia. Eu acho que, enfim, o entendimento da ginecologia sobre isso é muito maior que o nosso, né? E por isso que é importante o time multidisciplinar. A gente falou muito disso. É, Eu queria levantar aqui uma discussão, que a gente não comentou em momento nenhum, mas é realmente uma paciente que chega para a gente também, que é paciente com varizes vulvar. Eu sei que a doutora Fanilda tem aí uma experiência grande nisso, no ultrassom, e queria também, Isabela, Natália, todas que estão aqui, falarem um pouco sobre essa abordagem. então, a abordagem das varizes vulvares, eu comecei a fazer no segundo tempo, né? Que as pacientes vinham e a gente não queria explorar essa área, porque essa área é só do ginecologista. Mas nós meio que perdemos a vergonha. Eu utilizo até o transdutor, o endovaginal mesmo, quando está entrando, ou até o linear, coberto com proteção, né? E a gente faz essa avaliação. E é interessante uma coisa que você falou, Joana, que a paciente tem vergonha de falar para a gente que ela tem varizes nos grandes lábios. E aí, quando você pergunta, ela, tem muito. E aí você começa a examinar. E é interessante você, ecografista, colocar isso no laudo, porque às vezes o cirurgião vascular não perguntou, né? Uhum. Sim. E nós temos tratamentos variados aí de varizes vulvares, que eu não faço tratamento, mas vocês fazem, com resultados belíssimos, né? Então, é importante atentar para isso também. Atentar o vascular, atentar para a vulva da mulher, né? É. Falando sobre isso, o problema da síndrome de congestão pélvica, da dispareunia, é que isso traz um grande constrangimento para a mulher. Sim. Ter varizes vulvares é mais um outro constrangimento, né? Se ela já não se sente muito à vontade no ato sexual, ainda tem uma vulva cheia de varizes que é inestética. Tudo isso leva a um constrangimento e a um isolamento desse paciente. A gente precisa ouvir esses pacientes. Eles se sentem muito isolados e muitas vezes o ginecologista não dá nenhuma opção de tratamento para essas dores. Sim. Eu acho Perfeito. que como opção a gente acaba tendo também tanto nas perineais, flebectomia ou às vezes a espuma. Existem alguma experiência de realizar espuma, mas nessa região vulvar eu ainda não tive. Não sei se Cristina ou Ariadne tiveram. Queria saber mais da experiência delas. Porque as que eu fiz mais flebectomia, o ligador. Eu já fiz escleroterapia com bons resultados. O segredo é não fazer muito de uma única vez. Vai devagar. É uma área de Faz, tecido muito frouxo. faz muito escleros, assim, que a minha preocupação, que às vezes eu fico um pouco reticente De fazer com. trombos? Não, não faz trombo. Não faz. E como que você faz para comprimir depois, Ariadne? Oriento um absorvente e meia elástica. Meia elástica até na cintura. Mas a compressão local ou não? Não tem como. Não, não tem como. Uhum. Tá. Ô, Cristina, trazendo um pouco dessa parte do tratamento, em que momentos você indica, por exemplo, o tratamento por baixo, por via baixa e por via alta? Você fala um pouquinho para a gente como é que você faz? Sim, por via baixa, eu tenho experiência apenas com casos de malformação venosa vulvar. Também tratei com escleroterapia e o que a Ariadne falou era importantíssimo, é fazer pouco. Então, você faz várias sessões com pouquinho.
Em relação a tratar por cima, tratar por baixo, aí vai depender da investigação diagnóstica. Então, você tem que associar o sintoma com o achado anatômico, né? Se tem refluxo, se não tem, se tem os critérios, ver gonadal maior do que 7, o que a Fanilda já explorou bem. Então, se tiver sinal e sintoma junto que indique tratamento por cima, a gente vai pesquisar a fuga pélvica também. Aí trata tudo por cima. Então, geralmente é assim. E o que eu tenho de experiência só tratando por baixo foi uma malformação venosa pélvica, que também a gente faz um estudo arteriográfico arterial e venoso para ver se tem alguma coisa, uma fístula, uma malformação arteriovenosa associada. E o sinal que a gente vê também é o flebolito. Então, o flebolito com baixo fluxo. Então, é bem característico. Mas eu sempre descarto o componente arterial. Perfeito. Gostaria de agradecer a todas pela excelente noite aqui de compartilhamento e de troca de conhecimento. Foi excelente. E um grande prazer fazer parte desse time aqui de discussão, uma discussão riquíssima. Agradeço novamente, Alberto Mahmoud, pelo convite, e Vares pela oportunidade de trazer esse tema aqui tão em alta, e que são pessoas tão, percebo que todo mundo tão apaixonado pelo tema. E obrigada mais uma vez. Alberto, agradeço, viu? Pelo nome de todo mundo do Pelvic. E a gente deixa o convite para todo mundo entrar no Instagram e acompanhar as atividades e tudo. E um prazer. Time, eu não tenho nem o que falar, foi muito bom, foi perfeito. Eu diria que foi mais do que nota 10, então não tem nem como eu poder agradecer. Assim, é um orgulho enorme ver realmente um assunto novo, né? Apesar de ser assim, a gente está falando de algo que é antigo, mas muito novo assim para a gente. Então, para aprender mesmo, até para seguir vários, pensar em novas soluções. Então, para a gente é perfeito. Muito obrigado. E para finalizar, eu gostaria de convidar o Bruno para deixar umas palavras finais e a gente encerrar nosso evento. Mas de coração, muito obrigado e com certeza vai ser o primeiro de muitas ações que a gente vai fazer com esse time aqui incrível, incrível. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Albertão, minha câmera acho que está bloqueada aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. Ele pode habilitar, ele tem que habilitar. Habilitou aí, chefe? Eu tentei aqui. Ah, agora foi. Ah, Maravilha. agora foi. Bom, uma boa noite aqui para todo mundo. Prazer ter todos vocês aqui. Foi uma aula assim, aprendi muito com todas vocês. Parabéns, doutoras, pela aula. O assunto traz muita novidade aqui, eu acho que para o meio é um início ou uma luz para um assunto tão importante e que eu acho que daqui para frente a gente tem grandes evoluções para a coisa acontecer e para a gente tratar também, colocar em evidência tudo isso que foi conversado aqui na nossa reunião. Agradecer a todos os participantes, agradecer ao Alberto pela parceria e nós aqui da Sigvares estamos também à disposição para evoluir com todo esse contexto, para dar o suporte necessário para os próximos passos e a gente deixar bem em evidência tudo isso. Parabéns para todo mundo que participou aqui, que deu um show, deu uma aula, a gente aprendeu bastante aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito Obrigada. obrigada. A todos, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.